Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a este mais novo episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Este é um episódio de fazer uma coisa um pouco diferente, para falar um pouco sobre as bases que sustentam um diagnóstico de um transtorno de personalidade. A gente vai explicar um pouco. Eu estou aqui, claro, com o Marcos e com o Marcelo, para a gente falar um pouco sobre o que sustenta esse diagnóstico, porque muitas vezes surgem dúvidas de que maneira que uma personalidade pode ser um transtorno, como é que uma personalidade pode se apresentar de uma maneira que gere disfunção, porque isso não é um transtorno mental como outros transtornos mentais, isso deve gerar um certo esclarecimento, inclusive, mas não somente, inclusive porque com muita frequência a gente vê aí alguns questionamentos sobre se isso sequer deveria ser considerado pela psiquiatria. Às vezes alguns psiquiatras, às vezes alguns psicólogos acham isso, não é a maioria, e a posição consensual, claro, desde sempre é que a personalidade pode ter seus transtornos, mas eu acho que isso é válido, isso é relevante. E eu estou, claro, aqui com o Marcos e com o Marcelo para a gente falar sobre esse tema hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que é um tema muito importante, é um tema complexo. Talvez esse nome, transtorno de personalidade, realmente já foi muitas vezes debatido, será que isso é um nome correto ou não? Mas por trás desse nome tem vários outros conceitos, né? Como a gente já debateu um pouco aqui, né? Conceitos de empatia, conceitos, por exemplo, de regulação emocional, conceitos de autodirecionamento, regulação de autoestima e assim por diante. Então, quando a gente fala personalidade, a gente está falando de muitos construtos psicológicos e que esses construtos podem ter um funcionamento mais problemático. E a gente vai discutir um pouco isso, por que isso é útil. E é claro que isso tem problemas, como o Pedro falou, mas a gente acredita que é fundamental, assim, inclusive no planejamento de tratamento de muitos pacientes. E muitas pessoas se beneficiam disso. Quando, vamos dizer, a formulação de caso, considerando construtos de personalidade, é feita de uma forma efetiva. Então, acho que é fundamental discutir sobre isso. Pois é, pessoal. Bom, muito bom estar aqui com vocês de novo. A gente estava, antes de gravar o episódio, refletindo sobre o tema, porque muitos desses temas surgem espontaneamente por coisas que a gente lê, dúvidas que os pacientes perguntam, nossos ouvintes também. E assim, parando, não sei como é que é a experiência de vocês, mas eu não sei, eu observo dois grupos de pessoas que às vezes têm essa questão de criticar o diagnóstico de transtorno de personalidade, né? Um é um grupo que parece que, tem um embasamento no sentido de também é profissional de saúde mental e acredita que, eu acho que tem outros construtos teóricos ou diagnósticos que explicam melhor a maioria dos casos, acho que tem um grupo. Mas tem um outro grupo, que é um segundo grupo, que eu acho que acaba entrando um pouco no desconhecimento, né? Às vezes a gente vê muitas pessoas que, na prática não tem contato muito com pacientes psiquiátricos, com pacientes que têm um sofrimento mental mais exacerbado e às vezes acaba falando coisas sem saber, né? Falando português bem claro, do tipo, como é que pode existir alguém que tem um transtorno da personalidade? A personalidade da pessoa é única, né? Como é que pode ser patológico a forma, as suas características? E acaba entrando um pouco nessa coisa que não tem tanto embasamento prático, né? Porque assim, eu acho que um ponto importante é que nós psiquiatras, psicólogos e profissionais de saúde, a gente tem um certo viés bem prático, né? As pessoas chegam pra gente com problemas, né? A gente, de certa forma, não tá... Muitas das nossas formulações diagnósticas são para resolver problemas práticos do dia a dia que chegam a nós, porque os pacientes não estão bem, né? De certa forma, a gente não fica muito discutindo o que veio antes, o ovo ou a galinha, ou discussões filosóficas mais pelo exercício de uma reflexão teórica, né? Em geral, a gente tem pacientes que chegam pra gente que têm problemas na sua personalidade que acarretam em perda de emprego, em término de relacionamento, em tentativa de suicídio, em sofrimento físico e mental intenso, né? Problemas de uso de substância. Então, assim, acho que o ponto inicial, né, é que, assim, estamos falando de coisas que facilmente é identificável a existência delas. Então, acho que isso é um primeiro ponto, né?
A gente tem episódios sobre diagnóstico, né? Mas claro que esse episódio aqui é um pouco diferente, fala mais sobre personalidade, talvez principalmente sobre personalidade borderline, né? Que é o transtorno de personalidade mais estudado, para o que existem tratamentos baseados em evidência, né? E a questão aqui, em primeiro lugar, e eu me lembro de ter feito essa pergunta pro Marcos e pro Marcelo quando eu os entrevistei para um episódio anterior sobre personalidade, sim, em primeiro lugar, a personalidade é um assunto relevante, se ele é um assunto sobre o qual a gente pode falar, ou se a personalidade é algo etéreo, vago, inespecífico, inalcançável, impossível de entender, impossível de descrever, impossível de fazer parte de uma comunicação confiável entre pessoas, entre profissionais, entre pacientes, entre familiares. E a verdade é que a vasta literatura sobre o assunto mostra que, claro que dá para conversar sobre o assunto de maneira confiável, de uma maneira válida, de uma maneira que traga informações, como o Marcelo falou, úteis. E que traga informações úteis para os clínicos que vão lidar com pessoas que têm extremos desadaptativos ou mal adaptativos, como preferir, de personalidade, que geram disfunções muito importantes. E a psiquiatria considera isso há muito tempo. No episódio que a gente falou sobre personalidade antissocial, eu até mostrei para quem viu o vídeo um livro específico sobre isso, sobre personalidades chamadas de personalidades psicopáticas. Antigamente, esse termo se aplicava a qualquer pessoa que tivesse um transtorno de personalidade. Hoje, a psicopatia, claro, é restrita a uma apresentação grave de um transtorno de personalidade específico, personalidade antissocial, mas isso é para lembrar que, muito tempo atrás, já se considerava que havia uma maneira de sofrer por uma personalidade extrema e que não era uma apresentação compatível com transtornos de humor, com os transtornos afetivos e com transtornos psicóticos. Então, a psiquiatria estava nessas três grandes divisões de grupos diagnósticos. Isso mudou muito, mas é para dizer que isso não é uma ideia do DSM. Essa é uma ideia muito anterior a isso. E a gente já falou muito sobre personalidade aqui no podcast. Fala-se sobre personalidade há muito tempo. É muito pouco razoável que vários dos construtos que sejam incluídos em personalidade, como emoções, relacionamento interpessoal, performance na realização de tarefas, que isso tudo está na personalidade. Que isso também esteja presente nas apresentações dos transtornos mentais, depressão, transtorno bipolar, toque, etc, etc. E que uma coisa não tem a ver com a outra. É o mesmo cérebro, é o mesmo organismo. Dizer que uma coisa não tem a ver com a outra é pouco razoável e a gente sabe que tem. Ou seja, certamente a personalidade é do assunto do psiquiatra e do psicólogo, né? Então não é só do indivíduo que pesquisa o funcionamento normal. E isso, claro, vai refletir na nossa prática, né? De ser essencial para o profissional saber ler personalidade. Né? Pedro, eu acho que o conceito, né, de personalidade, ele traz para a psiquiatria e para a psicologia, mas principalmente para a psiquiatria, nuances, né, que permitem o clínico individualizar o tratamento. Porque a gente sabe que quando a gente classifica as coisas, né, depressão, ansiedade, a gente generaliza de alguma forma o que está acontecendo, né? A gente está comparando o que a pessoa tem com os outros, né? Mas a gente sabe que quando a gente está falando em níveis de personalidade, como você falou, né, Pedro? Empatia, relacionamentos interpessoais, autoestima, como o indivíduo vê a si mesmo, a gente começa a entrar em pequenos pontos do funcionamento da pessoa que realmente a gente consegue pessoalizar mais, entender mais, adaptar o tratamento, que geralmente é um tratamento mais geral, para aquela pessoa. Então, eu acho que você considerar a personalidade na psiquiatria, você acaba sendo mais efetivo quando você vê quando você faz a formulação de caso considerando traços de personalidade, por exemplo. Mas também você individualiza. O indivíduo, a pessoa que está procurando tratamento, ela se sente também mais compreendida, né? Quer dizer, você vai além, muitas vezes, do que está acontecendo além do diagnóstico, por exemplo. Então, eu acho que é um conceito fundamental para a psiquiatria. E também para as psicoterapias, nem se fala, né? Então, assim, já no conceito de personalidade em geral, eu diria isso. Agora, claro, a gente vai falar dos transtornos de personalidade, as coisas podem até ficar um pouco mais complicadas, principalmente quando a gente vai falar, talvez, de transtorno borderline, né? Que talvez seja o transtorno de personalidade hoje que mais se fala, que cada vez mais as pessoas têm falado, as pessoas cada vez mais procuram um tratamento para o TPB, e a gente sabe que é algo que gera emoções intensas, né? Tanto nos profissionais quanto nas pessoas quando a gente está falando disso. Então, acho que é importante a gente hoje também falar sobre isso, né? Porque é um transtorno que, bom, tem uma história muito complexa, talvez a gente não consiga resumir tudo aqui, mas que
Então, desde o final dos anos 70 até hoje, múltiplos estudos, né, mostraram a validade científica, né, desse transtorno, mas ainda assim, parece que, de alguma forma, sempre precisa ser falado, né, repetido isso, né, porque é um transtorno, eu acredito que é bem complexo mesmo de se entender, não é fácil mesmo, acho que isso é uma das razões, né. São 30 e 40 anos de pesquisa que mostram que é um diagnóstico válido, então acho que é importante falar disso hoje também. O diagnóstico tem estabilidade relevante, é um diagnóstico que tem correlatos com o desfecho clínico, é um diagnóstico que ele tem resposta a tratamento diferente de outros diagnósticos, mesmo que não tenha uma medicação específica para isso. Isso é interessante, que se coloca como se o diagnóstico não tivesse validade porque não tem um fármaco, que até então, até hoje, não sabemos como é que vai ser o futuro, que seja eficaz para o tratamento de personalidade borderline. De fato, não há. A questão é que isso não invalida o diagnóstico, né? Isso de maneira nenhuma é inválido. O diagnóstico tem especificidades, inclusive em algum grau em neurociências, em neurobiologia transtorno mental. Quer dizer, tem uma série de especificidades que fazem com que seja razoável que esse diagnóstico exista. No episódio passado, foi um episódio, de certa forma, de encerramento de uma série que a gente fez a respeito de funcionamento de personalidade, lá em empatia, intimidade, self, autodirecionamento. A gente falou, em grande medida, que nível de funcionamento por personalidade é um conceito que tem sido entendido como a apresentação borderline, a organização de personalidade borderline, que é muito mais do que até mais do que um transtorno mental. É um eixo fundamental da psicopatologia, que é o nível de funcionamento de personalidade. Só adquire maior proeminência, maior relevância, mesmo que alguns dos seus conceitos possam parecer, digamos assim, difíceis de avaliar, como reações intensas diante de ameaça de abandono. Difícil conhecer alguém que goste de ser abandonado. Mas as pessoas reagem de maneira diferente. E algumas pessoas reagem de uma maneira mal adaptativa, que é ruim para elas mesmas, com extremos emocionais, com extremos comportamentais. Disso obtém muito sofrimento, disso obtém muita disfunção e se beneficiam de profissionais que compreendam esse mecanismo para que possas ajudá-los. Esse é um pragmatismo diagnóstico que é muito bem-vindo nessa situação, né? Então, e a questão é que a gente precisa de conhecimento para quando a gente lê os critérios diagnósticos e de diferenciar um diagnóstico do outro. Existem outros diagnósticos do DSM que o paciente também não aprecia abandono. Se a gente for ver, por exemplo, personalidade dependente, mas existe uma diferença entre os pacientes que têm personalidade dependente e os pacientes que têm personalidade borderline. O Marcelo está falando de algumas pessoas que costumeiramente criticam isso. Eu acho que tem uma outra coisa, e a gente é crítico ao DSM, não entendemos que o DSM ele é um manual excelente, de fato não é, mas a gente não pode criticar o DSM pelos erros que ele não tem. E o DSM, ele não tem a intenção de ser um manual de psicopatologia. Ele é um manual diagnóstico. O DSM não ensina psicopatologia. Tanto é que a gente deve, pelo estudo do diagnóstico psiquiátrico, o DSM é o final. A gente tem que ter muito estudo anterior. Manuais de psicopatologia antes. A gente tem uma sequência. Há de se entender o que é emoção, o que é afeto, o que é pensamento, o que são distúrbios, todas essas alterações, essas funções psíquicas. A gente quer que as pessoas leiam uma psicopatologia clássica de qualidade, enfim, não é o tema aqui, o podcast é dedicado especialmente para pacientes e seus interessados, não para profissionais, mas tem um corpo de estudo que é essencial para entender o que está escrito no DSM. As coisas não são óbvias, tal qual o termo está no dicionário. Então, a gente não pode exigir que o DSM faça algo que ele não se propõe a fazer. E uma outra coisa extremamente importante é não confundir os critérios diagnósticos com o diagnóstico. Ninguém vai entender com profundidade o que é personalidade borderline lendo os critérios diagnósticos do DSM e nem que você leia 10 vezes a descrição. Existem manuais e mais estudos e mais relatos de experiência sobre o que é personalidade borderline. Ali que se aprende. O manual, o DSM, ele visa uma operacionalização. Ou seja, a gente não vai confundir os critérios com o diagnóstico. O critério, ele indica, ele aponta, ele não constitui, ele não é. Essa é uma diferença crucial de algumas pessoas que meio que transformam o diagnóstico numa coisa, como se o paciente que preenche critério, ele tem o diagnóstico, com certeza, e o paciente que não preenche critério, ele com certeza não tem o diagnóstico. A coisa não é bem assim.
tem que ter uma flexibilidade muito maior. Inclusive porque a gente sabe que os critérios diagnósticos eles não têm uma acurácia perfeita, não tem uma estabilidade perfeita. Por isso que aquilo deve ser aplicado por um profissional. Pois é, Pedro, né? E isso que você falou eu acho muito importante dos critérios, né? Eu acho que nas áreas de saúde mental, como a gente analisa o comportamento das pessoas, dentre outras coisas, eu acho que a gente acaba padecendo desse reducionismo que tem que tomar muito cuidado, acho que tanto os profissionais quanto os leigos, porque acaba acontecendo de diagnósticos virarem na boca dos leigos e de alguns profissionais como adjetivos, né? Eu acho que isso é muito complicado, né? Acaba tendo um reducionismo muito grande de falar coisas do tipo, fulano de tal é borderline, meio borderline, sabe? E adjetivar um diagnóstico é uma coisa muito complexa. Às vezes você está incomodado com um comportamento mais intenso e que você considera mais intempestivo e instável de outra pessoa. Que pode ter um monte de explicações, inclusive não psiquiátricas. Então, assim, acho que esse cuidado tem que fazer que nem, por exemplo, quando a gente ouve frases que já ficaram, infelizmente, na linguagem popular, como, por exemplo, isso é uma ideia esquizofrênica, ou é uma atitude esquizofrênica. Extremamente complicado. A pessoa está pegando um sintoma que alguns pacientes com esquizofrenia têm de desorganização, por exemplo, e daí está chamando algo que é desorganizado de esquizofrênico, sendo que tem um zilhão de razões para algo ser ou não organizado, inclusive, de novo, não psiquiátricas. Então, assim, eu acho que esse é o problema. E daí algumas pessoas acabam, por não ter um conhecimento mais profundo de como é que é um diagnóstico em psiquiatria, criticando isso. Mas, na verdade, o que a pessoa está criticando não é o diagnóstico bem feito. A pessoa, na verdade, está criticando a gente adjetivar as outras pessoas. Realmente, eu acho que isso é uma crítica válida, né? Você adjetivar outras pessoas de forma pejorativa já é ruim por si só. Quando você ainda usa termos de saúde mental, além de você estar fazendo uma coisa complicada, você ainda, por cima, está fomentando estigma, né? Em saúde mental. Então, você está fazendo duas coisas ruins, né? Adjetivando os outros, estereotipando as outras pessoas e criando estigma. Então, acho que esse é o problema, né? Algumas pessoas criticam, por exemplo, nossa, as pessoas que são mais extrovertidas, mais inflamadas, mais emocionais, poxa, a gente estaria patologizando elas, né? Então, bom, todo mundo que é da região mais mediterrânea, mais latino, estaria criticando elas? Não, né? Eu acho que um bom ponto ou uma outra pergunta que tem mais ou menos a ver, poxa, mas todo adolescente é um pouco borderline, né? De novo, você está entendendo borderline como um adjetivo para intenso e instável, né? Não. O que estamos chamando de borderline é um conjunto de coisas que não é normal. Por exemplo, tentativas de suicídio, automutilação, sofrimento psíquico intenso, ficar semanas na cama, não conseguir se olhar no espelho, entre várias outras coisas, né? Então, assim, isso é uma coisa importante, né? Não faça o todo pela parte, né? Isso é um mau uso do diagnóstico, de novo, é usar o manual de uma maneira incorreta. Acho que é um efeito negativo da divulgação científica dos transtornos mentais. Divulgação científica não é a melhor palavra, é a divulgação do conhecimento sobre saúde mental para o público, que tem muitas vantagens, mas, sejamos honestos, há desvantagens também, como essa divulgação, né? Assim. Mas, no fundo, a gente está aqui diante de uma entidade diagnóstica que é muito relevante. É possível que o seu diagnóstico seja mais difícil do que outros diagnósticos, mas nem por isso esse diagnóstico ele é menos válido, ele é menos relevante. Pelo contrário, portanto, deve até ser mais estudado por ser um diagnóstico que exige uma expertise maior para ser concluído, né? Quer dizer, quando a gente está falando, né, de transtorno borderline, né, talvez tenham dois problemas. Um é a dificuldade do conceito de transtorno mental em geral, mas particularmente de transtorno de personalidade. Como o Pedro falou, acho que é difícil, o manual diagnóstico, ele não é a bíblia dos transtornos mentais, como algumas pessoas dizem. Você precisa de muito treinamento para entender aquilo. Esse é um primeiro ponto, né? Quer dizer, a aplicação errada dos conceitos de transtorno mental. Quando você pega aqueles critérios, do transtorno borderline, por exemplo, tem 9
critérios. Você não faz o diagnóstico lendo os critérios e perguntando para a pessoa sim ou não, né? Isso pode ser um método de comunicação colaborativa diagnóstica, por exemplo, mas não é assim que a gente faz o diagnóstico, né? Aquilo ali também é como se fosse um teste diagnóstico. Se a pessoa preenche os critérios, aquilo é como se fosse um teste. Um teste para diabetes, você vai medir a glicemia no sangue da pessoa. A doença diabetes mellitus não necessariamente é apenas alteração de glicose, é uma alteração metabólica complexa, tem vários efeitos sobre vários órgãos do corpo, né? Ela não vai ser apenas ali alteração de glicemia. Quando a gente olha os critérios diagnósticos, é isso, é como identificar, como fazer um teste diagnóstico e tem que ser um profissional treinado para fazer aquilo. O segundo ponto é de estigma, eu acho que o que o Marcelo falou é fundamental. Eu acho que o transtorno borderline, ele é um transtorno... Assim, existe estigma em transtorno mental em geral, isso não é exclusivo do TPP, mas realmente, quando a gente, particularmente no TPP, existe um estigma maior. Vários estudos mostram isso. Muitas vezes, esse diagnóstico foi dado de forma leviana para, eventualmente, pacientes difíceis, por exemplo, né? Então, quer dizer, como se criou um estigma negativo, muitas pessoas começaram a pensar, poxa, acho que é melhor não dar esse diagnóstico. O problema é que você ignorar esse diagnóstico não faz isso desaparecer. As pessoas, elas continuam com esses problemas, a gente precisa abordar esses problemas, e muitas vezes o clínico está pensando que a pessoa tem o diagnóstico, mas não fala, né, que pode ser uma coisa complicada em algumas circunstâncias. Então, quer dizer, acho que tem uma questão de estigma, né, grande, e que faz com que muitas pessoas fiquem resistentes ao diagnóstico, mas o que eu acho que o trabalho a ser feito é diminuir o estigma do transtorno psiquiátrico, né, não é eliminá-lo, né? O diagnóstico, ele é uma ferramenta útil, que deve ser usado da mesma forma que você vai usar, vamos dizer, um instrumento médico, que você precisa aprender, né, a usar, vamos dizer, precisa medir a pressão da pessoa, você aprende, né, é uma técnica. O diagnóstico também tem isso, né, então ele demanda um certo treinamento, mas assim, o que eu acho é que o foco, né, o maior problema é realmente o estigma. Se a gente jogar fora o diagnóstico, a gente vai estar jogando uma ferramenta fora e tem o potencial de ajudar muita gente. E é importante colocar, pessoal, que assim, que a gente fala múltiplas vezes nesse podcast. Isso não significa que o psiquiatra, ele só vai usar o diagnóstico para entender a pessoa. Múltiplas análises que a gente faz, personalidade é uma delas, né? A gente sabe das limitações do diagnóstico, como o Pedro falou, então acho que é importante deixar bem claro isso, porque, enfim, tem vários podcasts que a gente fala isso, mas talvez hoje acho que é importante a gente frisar ainda mais. Ela é uma das ferramentas e é uma ferramenta muito importante, principalmente quando a gente considera casos mais graves. É isso, pessoal, um abraço. Muito obrigado pela audiência nesse episódio, pessoal, e até o próximo. Obrigado, pessoal. Abraço.